as funções aí do microcontrolador e falamos como ele funciona, né? Como nós podemos fazer que esse microcontrolador funcione da melhor maneira. É evidente que conhecer o microcontrolador é muito importante, principalmente quando nós vamos fazer algo em cima dele. Eu já falei para vocês também que a nossa placa, né, o Arduino Uno que nós vamos usar, ele é voltado mais para fazer pequenos trabalhos, tá? Então, caso nós precisemos aí fazer trabalhos maiores, né, ou então, caso o projeto de vocês fique muito grande, vocês já têm que pensar num outro tipo de placa, ou numa outra, pelo menos numa outra ação ali. Quando você vai utilizar, fazer uma automação comercial, a gente precisa de uma placa diferenciada, mas é só você diminuir. Pode perguntar, Álvaro. Diferentes tipos de placa, você usa diferentes códigos? Ou uma diferente linguagem? Não, o código é o mesmo. O Arduino ele sempre vai usar o C++, nós vamos discutir isso para hoje, a parte de programação. Nossa, ótima pergunta, excelente essa. A programação é igual. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um sensor de estacionamento. Tá? Aí você você faz uma garagem pequenininha aí de brinquedo e faz no sensorzinho. Você pega carrinho mesmo. Aí você fez o código. Para você transportar esse sensor para carros de verdade, o código é o mesmo, que vai diferenciar o material que você vai usar. É evidente que tem que ser materiais maiores, sensores maiores e assim por diante. Tá bom? Mas ótima pergunta, viu? A gente acaba utilizando sensores maiores ali para fazer trabalhos que também são maiores, tá? Bom, então continuando na aula, às vezes vocês vão ver que eu falo da mesma ação algumas vezes, né? Uma repetição. Por quê? Primeiro, porque nós estamos à distância. Né? Essa distância nossa faz com que, às vezes, eu tenha que falar do mesmo assunto mais de uma vez. Segundo, muitos de vocês só acabam vendo ou ouvindo sobre o Arduino quando eu falo. Né? Então, quando eu venho e falo para vocês sobre o Arduino, aí vocês acabam escutando sobre ele. Então, isso acontece, faz parte, tá, pessoal? Isso não é o que seria usual, não é o que seria para nós ali necessário. O ideal seria que vocês treinassem bastante. Desculpa, eu caí, tá? Desculpa. Tranquilo. Seria ideal que vocês treinassem bastante, né? Principalmente quando nós começarmos a falar sobre programação. Mas eu sei que há esta dificuldade ali, né? Então, por isso que às vezes a gente repete um pouquinho. A questão de lógica, né? Seja a lógica de programação voltada ao Portugal, ou seja a lógica de programação que nós vamos fazer por fluxogramas, ou seja, então, a parte do Scratch, estudem bastante lógica, é muito importante. Eu tive uma professora de lógica na faculdade e ela era muito durona com nós, assim, né? No trato. E o que ela comentava conosco na época era assim, entender lógica é muito importante para vocês aprenderem a programar. E era a realidade, né? Se eu tivesse assim, o mesmo entendimento que eu tenho hoje dessa parte, né? Eu teria estudado muito mais lógica do que eu estudei na minha vida. Eu teria estudado muito mais, que hoje eu teria um conhecimento muito melhor, eu teria mais facilidade. Outra coisa, quando vocês estiverem aprendendo uma linguagem de programação, sempre busquem se aperfeiçoar nela. Por quê? As outras, pessoal, vocês vão aprender facilmente. Porque qualquer linguagem de programação ela é portátil, que a gente fala. Vocês só são um ou dois comandos, uma ou duas estruturam
estruturas que são diferentes. Mas grande parte é a mesma coisa, tá? Grande parte, assim, é o mesmo entendimento. Tanto que, por exemplo, você vai pegar estruturas de decisão, que nós vamos falar ali, a função C, que é o if. É igual em todas as linguagens. Então, você não vai ter tanta dificuldade, tá? Bom, galera, então o objetivo hoje é falar um pouco sobre a estrutura de programação. Pessoal, outra coisa, mais uma vez, falar sobre os exercícios. Quando a gente para fazer exercício, primeiro, além de dar uma respirada e tal, é para ver o que vocês estão entendendo. A intenção do exercício, ela jamais é a de prejudicar vocês, a de punir vocês, nada disso. A intenção é verificar o que vocês estão entendendo quando o exercício é passado. Esse é o intuito principal, tá bom? Então, sempre que nós tivermos que fazer exercício, procurem tirar as dúvidas, principalmente, tá? Para que nós consigamos ter ali um melhor aproveitamento. Tá? Então, conhecer uma linguagem de programação, aprender lógica é muito bom para vocês. Bom, pessoal, abram o livro então aí na página 60. E aí é o seguinte, primeiro de tudo, o que é lógica de programação? A lógica é a metodologia que nós vamos entender o programa. Então, programar é você ter uma sequência finita de atos. Então, uma sequência finita de atos é você manter uma estrutura, você manter ações. Então, por exemplo, daqui a pouco nós vamos fazer um algoritmo, mas eu estou sentado agora. Se eu precisar ir buscar uma água, qual o algoritmo que eu vou fazer para ir buscar essa água? Primeiro, vou ter que levantar, tirar a cadeira do lugar. Levantei, vou caminhar até a porta, abrir a porta, fechar a porta, ir até o bebedouro, abrir minha garrafa, pegar, encher a minha garrafa, fechar a minha garrafa, voltar para a sala, abrir a porta, fechar a porta, tirar a cadeira, me sentar e posicionar a cadeira na posição certa. Pronto, essa é a sequência. Tá? Professor, mas eu não faria desse jeito. É evidente, pessoal, cada um tem a sua lógica. Então, por exemplo, semana passada eu pedi para vocês fazerem um algoritmo, nenhum foi igual ao outro. Quando nós estamos em sala de aula, acontece muito de ter algoritmos iguais. Acontece bastante. Mas, porque às vezes acaba um copiando do outro, ou tentando achar que o outro está correto, né? Mas quando nós estamos aqui, distantes, vocês não estão conseguindo olhar um do outro, eu recebi muitos diferentes. Então, aliás, todos, um diferente do outro. Porque cada um tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar no seu algoritmo. Então, aí na página 60 ele mostra o microcontrolador. E aí, pessoal, olha o título que ele põe no parágrafo aí. Computador. Nós discutimos isso a semana passada. De falar, será que o Arduino é um computador? Né, pessoal? Ele é um computador, sim. Tá? É lógico que, guardada as devidas proporções, né? Então, ele é um computador, sim, ele tem os dispositivos ali que formam um computador. Mas, tem um monte de maisinho aí, ele tem as suas limitações. Então, vamos supor, se você for levar ao pé da letra, ele é um computador? Não, né? Porque tem algumas coisas ali que ele não teria, ele é mais limitado. Mas se você for levar a definição, aí sim, ele seria um computador, sim. Tá? Outra coisa, é onde vai fazer toda a base de cálculo. Grande parte dos microcontroladores do Arduino, do Uno principalmente, eles usam ali, eles usam o ATmega, que é o nome do processador. É como se fosse o i7, o i5 e tal, mas da ATmega, tá? Eu mostrei o software para vocês na aula passada, eu mostrei como ele funciona. Ele já está instalado aqui no meu computador, ó.
Arduino IDE. Espero que vocês tenham instalado no de vocês também. É que sem a plaquinha ele não tem muita utilidade. Mas dá para você ir conhecendo o ambiente. Mostramos também o uso lá do nosso querido, do nosso Tinkercad. Vamos trabalhar bastante com ele. Ele é muito legal, principalmente quando você quer fazer as simulações, principalmente para que vocês tenham conhecimento melhor, tá? Bom, e aí, igual eu mostrei para vocês, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência finita de informações. Nós fazemos o algoritmo quando nós precisamos principalmente, né, principalmente ali, fazer algo que nós vamos fazer antes de programar. Então, o algoritmo nós usamos o que nós vamos fazer antes do programa sair. E tem um negócio que chama teste de mesa, que é isso aí que nós fazemos no fluxograma. Tá? Então, no fluxograma, nós fazemos o teste de mesa. E ele é ideal para nós conseguirmos ter um programa que seja depois compilado de maneira certa e executado de maneira certa. Evitem, quando o programa é pequeno, né? Quando você vai fazer um programa bem pequenininho, às vezes a gente nem faz o algoritmo. Agora, quando ele é grande, a gente tem que fazer o algoritmo, principalmente fazer teste. Tá bom? É lógico que cada estrutura vai funcionar de uma maneira, mas tendo o algoritmo a gente consegue ter mais qualidade, tá? Só vamos para o nosso primeiro exercício, tá? Vocês são dois algoritmos. Vocês podem fazer direto lá no WhatsApp, mandar mensagem direta para mim. Vocês podem escrever num papel e me mandar, tirar uma foto e me mandar, da maneira que vocês acharem melhor. Só não mandem no grupo, por favor, e nem no chat aqui da reunião, porque senão eu não consigo ver. Eu vou dar 10 minutos em cada um para vocês pensarem bem como vocês fariam. Vai lá, galerinha, por favor.
O item 2 a gente já fez na aula passada. Precisa repetir? Repete mesmo ou tenta alterar? Se você achar que você deve alterar, você altera. Senão você pode mandar o mesmo. Assim, se você ler o algoritmo e achar que ele tá legal daquele jeito, pode deixar, tá? Aí não precisa mudar, não. Só se você achar que agora você deve fazer alguma alteração, aí você muda. Beleza? Beleza.
Vamos continuar, pessoal? Então, vamos lá, né? Bom, então, igual eu falei para vocês, é uma questão muito pessoal, né? A questão de falar sobre algoritmos. É muito difícil mencionar. Nesse primeiro passo, como são algoritmos mais voltados para estruturas, para convenções, esses algoritmos a gente não tem como falar assim, um está certo ou um está errado, tá? Mas depois, quando vocês começarem a fazer algoritmos mais voltados para programação, aí não tem, porque tem o próprio teste de mesa e ele vai falar se está certo ou está errado. Bom, galera, primeiro de tudo, o que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação é o que você vai descrever para o computador entender. Então, para que o computador possa entender o que você está tentando descrever a ele, né? Existe a linguagem de programação. Esse é o intuito dela, tá? Igual eu falei para vocês, existem diversas, tá? Cada linguagem de programação ela é voltada para uma ação específica, né? Então, cada linguagem de programação ela tem um uso específico, tá? É lógico, pessoal, que algumas são mais portáteis, por exemplo, o JavaScript, que é hoje uma das linguagens de programação mais usadas no mundo. Ele é bem mais usado, por quê? Porque usa o conceito de web, né? Primeiro, e também ela pode ser portável para outras coisas, tá? Mas igual eu falei para você, eu falei para vocês aula passada, quando você aprender uma linguagem, quando você souber ela bem, você aprende qualquer outra, que muda muito pouco, tá? Bom, falamos de algoritmos, aí na página 61 e 62 ele começa a explicar, né, como se define um algoritmo, e aí, ó, a sua esquerda é um algoritmo em Portugal, né? Ele vai descrever uma sequência finita de fatos, certinho. Nesse caso ele vai ler 4 números e ele vai, ou 3 números e um texto, né? E aí ele vai, ele vai ler 4 números e ele vai fazer uma base de cálculos ali. À sua esquerda está o fluxograma, tá? Nós podemos fazer o algoritmo das duas maneiras, ou então, quando tem uma complexidade maior, a gente faz das duas, tá? E aí, conforme eu expliquei para vocês, como é que funciona a programação, tá? Toda linguagem, ela vai ter primeiro a declaração dessas variáveis ou das constantes, do que vai no seu programa e depois o programa em si. Então, ó, nesse caso da tela aí que está aparecendo para vocês, está utilizando a linguagem de programação chamada Pascal. Então, em Pascal, primeiro ele vai declarar, ali em cima é o nome do programa, esse uses.crt é uma biblioteca, e embaixo tem a declaração das variáveis. Variável N1 e N2 como inteiro e R como real. Esse programa ele vai ler 2 números, dividir um pelo outro, e depois ele vai mostrar o resultado. Na segunda parte, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um begin quer dizer início, esse CLRS é clear screen, ele vai limpar a tela, e depois ele vai ler os números, readline, N1 e N2. Você vai digitar os números. Você digitou os números, ele vai entrar numa estrutura de decisão que vai fazer o quê? Vai verificar se o número 2 é igual a 0, porque não existe divisão por 0. Se ele for igual a 0, então ele já vai dar uma mensagem de aviso ali que é impossível dividir. Se não, ele vai iniciar, vai fazer a divisão e vai escrever o resultado. Fim e fim. E lá no nosso querido Arduino, aqui em cima, ó, é a estrutura do programa, é onde ele vai fazer as declarações, é o void setup, e nós já falamos, pessoal, eu já falei para vocês que no void setup é na declaração. Então, é o que vai inicializar. O void setup, ele é o que vai inicializar os dispositivos e ele vai ser lido uma vez só.
Depois ele entra no void loop, que é a estrutura do programa, e isso aqui ele é repetido até que ele vai sendo repetido até que esse programa finalize. Então, enquanto ele estiver dentro deste loop, ele vai executando o programa. No nosso caso aqui, ele vai, como ele não tem um end, um final, ele vai sendo executado, né, até que você feche o programa. Por exemplo, no caso aqui é o da lâmpada, né? Então ele vai ser executado até que você não queira mais, até que você feche o programa, tá bom? Mas dá para perceber que a estrutura é bem similar, né? Estrutura de um e de outro. Quando você vai fazer uma análise, você vê que ela é bem similar, tá? E aí nós já conversamos também sobre o processamento de dados. Então, o que o processamento de dados vai fazer? Ele vai, primeiro, ele vai fazer uma análise, né? Uma análise inicial. Ele vai verificar as informações que ele tem. No caso do nosso algoritmo ali, para fazer o cálculo, né? O que ele vai fazer? Ele vai receber os números, vai fazer depois ele vai fazer o cálculo e ele vai exibir a resposta. Então, dispositivo de entrada do seu teclado, a memória e o processador vão fazer esse processamento e vai exibir no monitor. Diga, Cauã. Cauã ou Álvaro, vocês queriam perguntar alguma coisa? Eu ia falar por causa do Cauã, que ele tava com a mão levantada há um tempo, aí eu ia falar. Ah, tá. Cauã, você tem alguma dele eu pergunta? não sei. Pode falar. Professor, por que você está repetindo a aula de terça passada? Não, só estou dando mais informações. Eu falei para vocês que, como vocês ainda estão no início, pessoal, algumas informações elas vão ser repassadas algumas vezes. Igual eu falei no começo da aula. Eu falei assim, ó, programação é uma sequência de coisas. Para vocês aprenderem programação, eu garanto que eu vou te fazer uma pergunta, você me responde sinceramente. Da aula passada até agora, quantas vezes você olhou o livro? Pode ser sincero. Não lembro. Não, só o senhor pode lembrar. De terça-feira à noite passada, quantas vezes o senhor olhou o livro? Umas 2 ou 3 vezes. Ah, então tá ótimo. É que assim, calma, para a gente aprender programação, é muito difícil, porque o período que eu tenho com vocês é muito curto. Então, a programação ela é repetição. Então, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão aprender. Infelizmente, eu só tenho um dia na semana com vocês. Se nós tivéssemos mais, aí nós já estaríamos bem mais avançados, tá bom? Então é mais por isso mesmo. E também é o assunto que está no livro. Esse é o mesmo, se você olhar, é o mesmo assunto que está no livro. Tá bom? Bom, então continuando ali, outra coisa que nós já vimos também é a questão de quais são as linguagens de programação mais usadas, né? Quais são as linguagens de programação que são mais utilizadas atualmente? Pessoal, isso muda muito, tá bom? Muda bastante. Tem linguagens, principalmente quando adquire o conceito de web, que a gente vai usar, a gente não, né? Mas ela vai ser usada durante um período, ela vai ter um top de período, igual hoje. Por causa da web, o JavaScript, ele é muito usado, tá? Então, por causa dos conceitos de web, o JavaScript ele está sendo muito utilizado, muito requisitado, tá? E também existem até jogos, tá? Que são programados totalmente em JavaScript, para vocês terem uma ideia da importância. Mas tem outras que, por exemplo, elas são usadas juntos. Por exemplo, o SQL, que aí, se vocês olharem nesse quadro, ele está em segundo lugar. O SQL, pessoal, ele não é usado sozinho. Ele é uma linguagem para banco de dados. Então, ele não pode ser utilizado sozinho.
ele vai ser utilizado, né? Ele vai ser utilizado dentro de outra linguagem. Então, por exemplo, você vai criar um software em Java, tá? Utilizando possivelmente apenas o Java. Se você for utilizar o SQL também, você pode usar dentro do Java, tá? É um dos exemplos. Por exemplo, igual falamos do JavaScript. O JavaScript ele é usado dentro de web quando nós queremos fazer uma página, por exemplo, tá? Pessoal, esse exercício é bem rapidinho, tá? Qual vocês acham que é a diferença entre linguagem de programação e linguagem web? Vai lá para mim, por favor, pessoal. Opa.
Professor, eu vou tendo que sair da aula. O celular tá quase descarregando. Ai, 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 hein, gente. Tá bom, depois eu te mando o restante gravado, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Só não deixa eu esquecer, tá? Você me pede, por favor. Continuando então, galera. Então, ó, seguinte. Qual que é a diferença entre uma e outra? Se você fosse, as respostas estão bem legais, pelo que eu li aqui, tá? Mas se vocês fossem ver entre uma e outra, a principal diferença é que a linguagem de programação é toda que tem interação. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo, uma linguagem teve requisitos de interatividade, ela é uma linguagem de programação. Uma linguagem web é aquela que vai te exibir alguma coisa. Então, por exemplo, quando você vai criar algo e ele vai mostrar algo na sua tela, mas não vai ter retorno, é uma linguagem web. Basicamente, HTML e CSS. Quando você tem alguma linguagem que vai aparecer na tela e ela vai requisitar alguma coisa para você, isso é uma linguagem de programação. Bom? Então, sempre que tem um requisito, é uma linguagem de programação. Sempre que só vai exibir algo, não tem requisitos de interatividade, é uma linguagem web, tá?
Bom, galera, aí na página 65, ela mostra a Sketch ou a IDE, né? A IDE vai ser o ambiente que nós vamos trabalhar, o ambiente de programação. É onde nós vamos digitar os nossos códigos. O que nós já falamos? Já falei para vocês que onde você vai digitar o código lá, o void setup é o que vai ser iniciado uma vez apenas, né? E o void loop ele vai ser executado enquanto o programa estiver aberto. Então, enquanto o programa estiver aberto, estiver sendo executado, ele vai sendo executado dentro do loop, tá? E aí, na página 66 do livro de vocês, ele vai mostrar alguns estilos de programação. Então, esse primeiro programa que está na página 66 aí é aquele que nós fizemos a aula passada, né? De acender ou apagar uma luz. E o que vocês têm que entender sobre ele? Algumas funções e também, pessoal, já falei para vocês que quando nós formos falar de programação, ou quando vocês forem ter mais ações de programação, procurem sempre alterar os valores ou alterar os comandos. Assim, pessoal, vocês irão conseguir, né, alterando esses valores, vocês vão conseguir ter um domínio maior sobre eles. E também entender o que eles estão fazendo. Então, é só você ir vendo, alterando que você vai conseguir ali obter as informações diferentes, tá? E aí, o que nós temos que entender? A princípio, nós vamos usar algumas coisas bem simples para declarações. Por exemplo, digital write quer dizer escrever, tá? Pin mode é selecione a porta. Então, eu falei para vocês lá, são 13, né? Write é ligado, low é desligado. Write é o 1, low é o 0. E delay é aguarde, tá? Então, a gente vai usar muito isso aí. E aí, no livro de vocês, ele começa a falar de como declarar. Por exemplo, aí na página 71, ele vai mostrar isso aí. Então, o que quer dizer true or false? True or false. True é verdadeiro, false é falso. Right e low. Right é ligado, low é desligado. Tem uma tabelinha aí na página 71 do livro que ele te mostra bastante disso, tá? Input, output. Input é entrada, output é saída, tá? Bom, aí na página 74 ele vai falar de outros tipos de variáveis. Aí são vários, tá na tabelinha aí. Vamos pegar as principais, ó. O void, que nós usamos muito, é para não trazer retorno, tá? Então, geralmente vai ser indicado para que não vai ter retorno algum. Boolean são as chamadas booleanas. Nós usamos para falar quando for verdadeiro ou falso, tá? Char é caractere, tá? O byte é o que vai ocupar 8 bits. Int é inteiro. Tem int e character, né? Ou char, né? Para falar sobre caracteres. Float são valores flutuantes e double, outro tipo de valor flutuante, tá? Aí na página 75 ele tem outra tabela de dados. Desculpa, de tipos de dados. Então, é para numerações, tá bom? E na página 76 ele mostra os operadores, tá? Então, os primeiros são simples, são operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, o módulo que ele vai armazenar o resto de uma divisão, tá? Os operadores relacionais, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, tá? Igual, diferente, a gente usa bastante também. Operadores lógicos e ou não, tá? Operadores de compostos, incremento, nós usamos muito esses, tá? Por exemplo, quando você quer
aumentar um só, você usa o incremento. Quando você quer tirar um, você usa o decremento. Adição com atribuição, subtração com atribuição, multiplicação com atribuição. Fiquem tranquilos que nós vamos utilizar nos cálculos, tá? Então, é mais fácil de entender depois. Vocês só precisam saber como eles trabalham. Bom, e aí na página 77, ele vai mostrar algumas informações de controle, tá? Aí tem o if, é a função C. Essa primeira que vocês estão vendo aí na página 77 é uma função C simples. Então, ele vai pegar C, bloco de instruções, e vai executar, tá? Esse outro é o C composto. Então, se verifica, caso haja necessidade, ele exibe. Se não, que é o else, ele exibe a segunda opção. E aí, lá na página 78, tem outras instruções. Switch é caso. Então, caso seja necessário, faça. O while é uma estrutura de repetição que ele vai executar enquanto. Então, enquanto aquela ação for verdadeira, vá executando ela. O do é faça enquanto. Então, do while, né? Faça enquanto for verdadeiro. E o for nós usamos quando for utilizado o para. Geralmente é para um número de ações. Pessoal, eu sei que no primeiro momento é meio complexo entender isso aí, mas fiquem tranquilos que depois vocês vão fazer exemplo de todos eles, tá? Podem ficar tranquilos. Pessoal, alguém tem alguma pergunta até o momento? Ou está bem tranquilo? Professor, Pode falar. pode falar, Jorge, pode falar. Não, pode você primeiro, vai lá. Hoje a gente vai fazer aqueles mini desafios de tentar fazer alguma coisa no Sim, eu vou deixar. Eu vou deixar um para vocês que vocês vão vocês vão ficar trabalhando nele, na verdade. E Ok. vocês só vão ver a resolução semana que vem. Fala, Jorge. Eu ia perguntar se é bom, se é viável, porque assim, a gente não sabe qual o nível de instrução aqui do pessoal com relação à programação, né? Uhum. Você não sabe quem aqui já programou alguma coisa alguma vez na vida ou não programou nada, né? Não faço ideia. Eu acho que era até bom perguntar para cada um se alguém entende um pouco de programação ou não, né? Então, pelo que eu vi assim nas primeiras aulas, eu acho que ninguém. Pessoal, alguém já programou alguma vez? Você já programou, Jorge? Você é o mais avançado aqui. Eu já falo, é meio vergonha ali, mas eu já vou falar. Deixa eu por último. Ah, tá. Alguém já programou alguma vez na vida? Não, professor, Não. nunca programei nada. Tirando Álvaro? aquele lá que eu fiz aquela luzinha piscar, não. Mais alguém? É bem isso mesmo, acho que ninguém. Então tá. Eu ia perguntar se é válido, então, incentivar o pessoal aqui a pegar esses programinhas de programação, semi-programação, por exemplo, que cria joguinhos que são semi-orientados, como, por exemplo, o RPG Maker ou o Mugen. Seria legal. Então, nós vamos usar bastante o Scratch para utilizar essa lógica, que é a lógica visual, né? É que eu vejo que tem muitas programações aqui das linguagens que nós falamos hoje que eu vejo nos caracterezinhos lá. Mugen, só para o pessoal ficar ligado aqui, é o pessoal que edita aqueles personagens de Street Fighter ou King of Fighter, né, num joguinho próprio. E aí eles fazem seus próprios personagens com seus próprios especiais e tal. E eu vejo que muito da estrutura da linguagem aqui tem um pouquinho no Mugen. Sim. Também tem um pouquinho no RPG Maker, mas o RPG Maker é um pouco mais complexo, né? Mas existem bilhões de tutoriais ensinando lá. E aí eu perguntar se é válido o pessoal se adentrar um pouquinho nisso para... Muito válido. Eu vou né? ver se... É divertido. Ao mesmo tempo que você aprende, é divertido, né? Eu programei bastante quando era mais novo, nesses 2 programas. Tem um outro legal também, que dá para aprender programação com ele, que é um programa que chama Construct.
sei se você já ouviu falar. Ele é para fazer joguinho também. Mas são jogos bem simples e a programação é sempre faça. Se fazer tal coisa, faça. Se fazer, para entender a função C, ele é muito legal. Porque ele é muito simples. Então você consegue entender a função C bem bacana. Vamos ver, vamos ver. Oi, pode falar. Jorge, qual que é o nome dos aplicativos? Eu vou escrever lá no grupo. Aí Isso, eu ia falar isso agora. Escreve lá no grupo que é mais fácil. Ah, tá, ok, obrigado. Pessoal, mais alguma questão? A gente ainda vai se aprofundar ainda mais na linguagem hoje ou Não, não. Hoje não, mas com o passar do tempo, sim. Tem bastante coisa para fazer. beleza? Bom, pessoal, o que eu quero de vocês agora? Tem um exercício aí da página 82 e 83. Eu vou dar bastante tempo para vocês fazerem e depois eu vou voltar com um desafio. Tá? Então, podem ir fazendo com calma. Eu vou dar meia horinha para vocês fazerem e aí a gente volta com um desafiozinho que eu vou deixar para vocês pensarem. É para responder no livro ou responder no... Tanto faz. Se você quiser responder no livro e me mandar uma foto, não tem problema. Tá? Pode ser também. Beleza. Tá bom? Vai lá, galera.